Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. Estamos no segundo trimestre, com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus. A nossa leitura de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O título dado foi Cristo, a sabedoria de Deus. Bom, os irmãos sabem que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, ele tinha plena comunhão com o Criador e por isso é natural que ele desfrutasse de intimidade com Deus, né? Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Gênesis, logo no começo, a gente vê que Deus, o próprio Deus, visitava o primeiro casal na viração do dia, né? Demonstrando que havia uma comunhão perfeita entre Deus e a criação. Porém, o primeiro casal, lamentavelmente, cedeu à tentação e pecou, desobedecendo a Deus. Então, por Adão entrou o pecado no mundo. É por isso que todos pecaram, né? Já que nós descendemos de Adão, todos pecaram. Também Paulo diz que o salário do pecado é a morte, né? Ou seja, existe um pagamento para o pecado, que é a morte, né? É a condenação eterna, de acordo com Romanos 6:23. Assim, o homem está irremediavelmente condenado a sofrer o tormento eterno, já que está separado de Deus por causa do pecado que, como diz Isaías 59:2, separa o homem de Deus, né? As iniquidades, diz a Bíblia, né? Que as nossas iniquidades nos separam de Deus. Então, já que o homem está separado de Deus e morte na Bíblia tem a ver com separação, né? Não existe nada que o homem possa fazer para ser salvo, certo? Não existe nada. Nada que fizer é capaz de livrá-lo da condenação e da morte eterna, né? Então, sabendo disso, Deus, em sua infinita misericórdia, providenciou antes da fundação do mundo que pela morte de Jesus, seu único filho, o Cordeiro de Deus, a morte fosse vencida. Dessa maneira, nós entendemos que a morte vence a morte, né? Ou seja, a morte de Cristo vence a morte eterna. Repare que isso, pela lógica humana, é inadmissível, né? Como que a morte de alguém, o que seria uma suposta derrota, uma suposta perda, como que isso pode ser vitória? Como que isso pode ser uma vitória, né? Veja que para então a mente humana, a lógica humana, é impossível entender isso, compreender que a morte é uma vitória, né? É por isso que para o homem natural é uma loucura. É essa a loucura da pregação de que fala Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, né? Pela qual, pela pregação que Deus chama todos os homens a que se arrependam. Deus vocaciona os homens, chama os homens, né? Ao mesmo tempo, ela é a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus, porque por meio da cruz, Deus resgata o homem da condenação eterna, certo? Pela morte de Cristo na cruz do Calvário, é que o homem pode ser resgatado, é que o homem é resgatado da condenação eterna. Só por meio da fé nessa obra
redentora, salvífica de Cristo, que é a sabedoria de Deus, é que o homem pode ser salvo. Só pela fé, como diz a Bíblia, né? Por meio da fé. Então o mérito é de Cristo e louvamos a Deus por isso. Assim, já que o mérito é de Cristo, nós podemos nos gloriar nele. Amém.